Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI. E nessa aula a gente vai falar sobre um tema importante que pouca gente de fato sabe, conhece, que é transição de contexto, que é muito importante para você conseguir fazer análises, fórmulas no Power BI, porque esse é um tema um pouquinho mais avançado, mas se você não souber, vai chegar um momento que você vai ficar empacado e não vai saber como continuar nas suas análises, ou pode ser que você tente fazer, mas não vai entender exatamente o que está acontecendo. Então, eu vou te mostrar exatamente o que é transição de contexto, para que serve, como que você usa na prática, vou te mostrar um caso prático. Assim como as aulas da hashtag, 100% aqui de forma didática e de forma com conteúdo prático aqui para você ver na realidade do dia a dia. Bom, sem mais delongas, não esquece de deixar o like aqui na aula e lembra que aqui na descrição do vídeo tem também o link do arquivo da aula para você conseguir praticar todo o passo a passo junto comigo e bora para o conteúdo de hoje. Bom, então vamos lá. Só para já resumir um pouquinho, transição de contexto tem a ver com as fórmulas do Power BI e como que as fórmulas são calculadas. Então, contexto no Power BI tem a ver justamente com isso, como que as fórmulas são calculadas. E aí entra medida, que é calculada de uma forma, existem as colunas que são calculadas de outra forma, e aí, quando a gente mistura as duas coisas, meio que vem transição de contexto, é sobre isso que a gente vai falar. Mas vamos lá. Para começar simples, deixa eu só te mostrar o que a gente tem aqui de informação no nosso Power BI. Então, a gente tem aqui uma tabela principal, que é a tabela de vendas, o histórico de vendas da empresa. A gente tem a tabela com o cadastro dos produtos que são vendidos, uma tabela com o cadastro das lojas, uma tabela com o cadastro dos clientes e uma tabela com o calendário aqui do período que a gente teve venda. Beleza, então a tabela principal é a de vendas, as outras são tabelas auxiliares ou tabelas de características, digamos assim. Beleza, então qual que é a ideia? Deixa eu te mostrar, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte de contexto, de como que as fórmulas são calculadas. Imagina, por exemplo, que eu quero saber qual foi o total de vendas que a empresa fez. Se eu quero saber o total de vendas que a empresa fez, eu preciso somar todos os valores aqui da coluna quantidade vendida. Então vamos lá. Para fazer a fórmula, eu vou clicar com o botão direito, nova medida, porque eu quero calcular um único número, por isso eu vou criar uma nova medida. Então, dentro dessa nova medida aqui, eu vou chamar aqui de total vendas, e aí vai ser igual a soma da coluna quantidade vendida. Perfeito. Soma da coluna quantidade vendida. Show. Para ver o resultado, eu preciso voltar lá no relatório, e eu vou colocar, por exemplo, essa medida dentro de um cartão. Então, vou puxar aqui a informação de total de vendas e está aqui, 84 mil vendas. Beleza. Só que, imagina então que a gente fosse criar uma matriz com os dados mais detalhados. Então, por exemplo, vou trocar aqui para o visual de matriz. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou vir aqui na parte de formatação, pesquisar por fonte, aumentar para uma fonte, por exemplo, 24. Show. Então, eu tenho aqui 84 mil vendas. Só que agora eu quero saber, por exemplo, como que foram essas vendas de acordo com cada marca. Então aqui na tabela de produtos, a gente tem quais são as marcas que a gente vende os produtos. Então vou puxar aqui a marca para dentro das linhas da minha matriz. E aí, o que ele fez? Ele pegou aquele 84 mil, que era o valor total das vendas, ele recalculou para me dizer quanto que eram as vendas da Multilaser, quanto que eram as vendas da Logitech, da Hashtag, da LG, da Spectre e assim por diante. Então o que ele fez? Ele basicamente está aplicando um filtro, ele está filtrando os dados para para recalcular esse total de vendas de acordo com o filtro que está sendo aplicado, que é a marca. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o filtro que está sendo aplicado é marca Multilaser, que aí o resultado deu 17 mil. Nesse caso aqui, o filtro que está sendo aplicado é marca Logitech, o resultado deu 13 mil. Então, isso aqui é o que a gente chama de contexto de filtro. O que é contexto? Contexto é o que está sendo levado em consideração para calcular aquele valor. Então, por exemplo, contexto é como se fosse um óculosinho que o Power BI bota e ele só consegue enxergar aquilo. Então, por exemplo, nesse filtro da Logitech, ele só está enxergando a marca Logitech. E ele está ignorando completamente quaisquer vendas que foram feitas que não são da marca Logitech. Por exemplo, Multilaser está ignorando, Hashtag, LG, Spectre, está ignorando tudo, exceto Logitech que está sendo levado em consideração. Então, contexto é o que está sendo levado em consideração para fazer aquela conta. E no caso das medidas, elas têm contexto de filtro. Por que contexto de filtro? Porque elas recalculam conforme o filtro que está sendo aplicado. Por exemplo, aqui está filtrando a marca. E imagina que eu, inclusive, poderia colocar mais um filtro externo aqui, um filtro externo, digo, fora dessa matriz. Então, por exemplo, eu poderia colocar uma segmentação de dados aqui, um filtro. E dentro desse filtro eu poderia, sei lá, selecionar aqui as lojas
eu quero filtrar só as vendas de um determinado país. Então, eu vou colocar aqui o país dentro do filtro. E aí, vou selecionar aqui, por exemplo, ó, Alemanha. Então, vou selecionar a Alemanha. O que ele está fazendo agora? Ele também está levando em consideração o país Alemanha. Então, aqui ele está levando em consideração o contexto de filtro, que é o seguinte. Marca igual, por exemplo, imagina aqui, ó, marca igual a Logitech e país. E aí, ó, país igual a Alemanha. Tranquilo? Então é basicamente isso que ele está fazendo aqui. Marca Logitech, país Alemanha. Esse é o contexto de filtro que está sendo levado em conta para chegar a esse número aqui de 1000, por exemplo. A mesma coisa se a gente fosse analisar aqui as vendas da LG no Canadá. Ele está só levando em conta marca LG, país Canadá e assim por diante. Tranquilo? Beleza, então deixa eu tirar os filtros aqui. Então esse é o contexto de filtro, que é o que a gente tem na medida. Só que agora deixa eu te mostrar outro tipo de contexto, que é o contexto de linha. Então agora deixa eu dar um pulinho lá na nossa tabela. Aqui na tabela, por exemplo, olha só, eu tenho a informação da quantidade vendida, eu tenho a informação do preço unitário. Só que, imagina que eu quisesse calcular o faturamento. Então eu tenho algumas vendas onde eu vendi uma unidade, tem algumas vendas onde eu vendi 3 unidades, 1 unidade, 2 unidades, assim por diante. Então, se eu tenho a quantidade vendida e o preço unitário, posso querer calcular o faturamento daquela venda, multiplicando quantas unidades eu vendi vezes o preço de cada unidade. Bom, e aí no caso, como eu quero colocar vários valores na tabela, né, eu quero mostrar todos os faturamentos, né, um faturamento para cada linha da tabela, eu tenho que criar, ao invés de uma medida, que calcularia só um número, eu vou ter que calcular uma coluna, para me retornar vários valores diferentes aqui. Então vou clicar com o botão direito na tabela, vou vir aqui em nova coluna, e aí vou chamar essa coluna, por exemplo, de faturamento, ou faturamento na venda. Show! E aí vai ser o quê? A quantidade vendida, que é essa coluna aqui, quantidade vendida, vezes, deixa eu só tirar um pouquinho do zoom, preço unitário. Então, quantidade vendida vezes o preço unitário. Perfeito. E aí agora, o que ele fez? Olha só, ele basicamente pegou a quantidade vendida da primeira linha e multiplicou pelo preço unitário da primeira linha. Deu aqui, 549. Deixa eu pegar alguma venda que a gente vendeu mais de uma unidade, por exemplo. Olha só, aqui. A gente vendeu 3 unidades de um produto que custava $10. Então, 3 vezes 10, ele deu aqui pra gente 30. Aqui, 2 unidades de um produto que custa $110, deu $220. Então, quando a gente cria uma coluna calculada, essa coluna com fórmula na nossa tabela, ela não tem um contexto de filtro, ela tem o que a gente chama de contexto de linha. Por que contexto de linha? Porque o que ela está levando em consideração para fazer a conta são só os valores que estão naquela linha da tabela, naquela linha. Ele não está olhando mais nada, ele não está interessado em mais nada a não ser essa linha da tabela. Por isso que para chegar nesse 13,98, ele só está olhando os valores daquela linha da tabela. Então, quando a gente cria medidas no Power BI, a gente tem contexto de filtro. Quando a gente cria colunas calculadas, a gente tem contexto de linha, porque ele só está olhando o valor daquela linha da tabela. Só que é aí que entra essa tal dessa transição de contexto que eu vou te mostrar agora o que é, para que ela serve, como é que funciona na prática. Então vamos lá, seguinte, deixa eu dar um pulinho na minha tabela produtos. Então dentro da minha tabela produtos, que é uma tabela auxiliar, né, uma tabela com poucas linhas, cada linha representa um produto diferente, imagina o seguinte, imagina que eu quisesse dentro da minha tabela produtos, criar uma coluna que me dissesse qual foi o total que cada produto vendeu. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que esse produto, ó, HL2 vendeu, quanto que esse produto, HL8 vendeu, quanto que esse produto, HL9 vendeu, beleza? Eu quero saber. E lembrando, primeiro, eu tenho a tabela de vendas, que tem a quantidade de itens vendidos, e eu tenho a tabela de produtos, que tem a listagem dos produtos. E essas duas tabelas, ó, tabela de vendas e tabela de produtos, elas estão relacionadas. Claro que para conseguir juntar informações de duas tabelas diferentes, elas precisam estar relacionadas. Beleza, então imagina que eu estou na tabela de produtos e eu quero saber quanto cada produto vendeu. A princípio, para saber a soma das vendas, por exemplo, o que a gente faria? Bom, eu quero uma coluna que me diga a soma das vendas daquele produto. Então eu poderia vir aqui com o botão direito, nova coluna, porque eu quero mostrar todos os valores ali na minha tabela, e aí colocaria aqui, ó, por exemplo, soma vendas. E aí colocaria aqui, ó, fórmula soma da coluna quantidade vendida. Show. Então, fórmula soma da coluna quantidade vendida e daí o ok. Só que olha só o que aconteceu. Ele mostrou aqui pra gente, ó, 84.174, o mesmo valor repetido para todo mundo. Então, claramente, não deu certo. O que aconteceu aqui? Na prática, o que aconteceu foi o seguinte.
ele está mostrando o valor total de todas as vendas. Lembra, o valor total de vendas era 84.174, as vendas da empresa inteira. Ele está mostrando aqui para todas as linhas. Por quê? Por causa do contexto de filtro e contexto de linha. Então, e aí você vai começar a entender as coisas, e você vai começar a ter um conhecimento mais aprofundado do funcionamento das fórmulas do Power BI. Porque senão, até então, você podia estar fazendo algumas coisas um pouco mais simples e tal, agora você vai começar a aprofundar seus conhecimentos. E é isso que eu quero te mostrar. Vamos lá. Olha só. Quando a gente cria uma fórmula desse tipo, soma, média, contagem e assim por diante, aqui dentro de uma coluna do Power BI, o que acontece? Essas fórmulas, soma, média, contagem, máximo, mínimo, elas são fórmulas que geralmente elas retornam um único valor. Então a soma é um valor, que é a soma de tudo. A média é um valor, que é a média de tudo. O máximo também é um valor, que é o máximo de tudo. A contagem, a quantidade, mesma coisa. Então, o que acontece é o seguinte, essas fórmulas, soma, média, contagem e tudo mais, elas têm o contexto de filtro. Por quê? Porque elas normalmente são usadas em medidas. Porque a medida você usa quando você quer um único valor, consequentemente, ela tem o contexto de filtro. Então aqui, por exemplo, por que ele está dando 84 mil e não está retornando só as vendas desse produto daqui? Só a quantidade de vendas desse produto? Porque ele simplesmente acha que você quer somar tudo. Porque o padrão dele aqui, ele não está enxergando nenhum filtro que está sendo aplicado. Faz sentido? Porque lembra, as medidas, que é o caso aqui, por exemplo, a gente está criando uma fórmula de soma, que é uma fórmula usada em medidas, que é o que a gente chama de fórmulas agregadoras, né? Elas pegam uma coluna e resultam em um único número. Então a soma daquela coluna, a média daquela coluna, o máximo, a contagem, o mínimo e assim por diante. Então, a princípio, não tem nenhum filtro sendo aplicado aqui. Eu não estou falando que eu só quero as vendas da Alemanha ou só as vendas da marca Logitech, eu não falei nada do tipo. Então, a princípio, ele está usando o contexto de filtro. E tem algum filtro sendo aplicado aqui? Não. E aí agora que entra a transição de contexto. Eu preciso explicar para ele aqui que ao invés de fazer um contexto de filtro, ou seja, ao invés dele tentar analisar filtros que estão sendo aplicados, e aqui nunca vai ter nenhum tipo de filtro sendo aplicado, porque filtros a gente só tem lá no relatório. Então, por exemplo, filtros é o que a gente coloca aqui nas linhas da nossa matriz, ou, por exemplo, se eu trocar aqui para um gráfico, o eixo do gráfico é um filtro, ou esse filtro mesmo que a gente coloca aqui, essa segmentação de dados, tudo isso é filtro. Só que na nossa tabela não tem filtro, então eu preciso agora transformar isso num contexto de linha. Como é que eu faço isso? Olha só que legal. Você vai colocar essa fórmula sum dentro da fórmula calculate. E aí, normalmente, como é que funcionaria a fórmula calculate? Ela pediria duas coisas. Primeiro, qual é a expressão, a conta que você quer fazer, vírgula, qual é o seu critério, qual é o filtro, o que você está querendo filtrar. Só que olha só que interessante. Você pode não colocar nada no filtro, fechar o parênteses e dar enter. Cara, olha só que legal. Olha só que legal. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte. Agora, só porque eu coloquei a fórmula calculate, ele passou a considerar somente as vendas daquele produto. Então, por exemplo, agora ele não está mais mostrando 84 mil para todo mundo. Ele está mostrando aqui, ó, esse produto HL2 vendeu 1.940 unidades. Esse produto HL8 vendeu 408 unidades. Esse produto HL9 vendeu 424 unidades. E esses produtos que estão em branco aqui, Alon, não venderam nada. Estão no cadastro de produtos, mas não venderam nada. Tem produtos aqui que venderam 606, 263. Então tem vários produtos que foram vendidos, inclusive muito vendidos, ó, 5 mil unidades, 1.900 unidades, teve produto que teve pouca venda e assim por diante. Então, por que ele fez isso? Porque quando a gente coloca aqui dentro de uma coluna calculada, quando a gente coloca a fórmula calculate, ele faz isso que a gente chama de transição de contexto. Então, o que é transição de contexto? Ao invés dele olhar para o contexto de filtro, ao invés dele procurar um filtro que está sendo aplicado, que não existe aqui, ele transforma esse contexto de filtro em contexto de linha. Ou seja, o filtro dessa fórmula passa a ser a informação que está naquela linha. Qual é a informação que está nessa linha? É o produto HL2. É esse cara daqui, produto HL2. E por que ele está filtrando pelo produto HL2? Porque é o seguinte, o que eu estou fazendo de cálculo? Eu estou somando a quantidade vendida. Só que a quantidade vendida é uma informação que está onde? É uma informação que está lá na tabela de vendas. Beleza? Uma informação que está lá na tabela de vendas.
E lembra, a tabela de vendas e a tabela de produtos estão relacionadas. Como que elas estão relacionadas? Através da coluna SKU, olha só. Através da coluna SKU, beleza? Então, essa tabela daqui, ó, de vendas está relacionada com SKU para a tabela de produtos, usando a coluna SKU. Então, ele sabe que quando eu estou juntando informações aqui da tabela de vendas com a tabela de produto, ele está olhando ali o SKU, o código daquele produto. Por isso que, nesse caso, de novo, quando eu coloquei a fórmula calculate, ele passa o contexto de filtro daquela fórmula passa a ser o contexto daquela linha. E qual é aquela linha? Qual é o contexto? O que ele está analisando? O produto HL2. Aqui ele está olhando o quê? O produto HL8. Ele nem está interessado nessas outras colunas. Ele nem está olhando essas outras colunas. Porque o que está relacionado é o SKU. Beleza? Então ele está olhando o SKU daquela linha para saber quais foram as vendas daquela linha específica. Isso vale para qualquer análise que a gente for fazer. Vou te mostrar um outro exemplo já já. Antes disso, você pode pensar assim, caramba, Alon, mas isso aqui dá uma complicadinha. Mas vou te mostrar um jeito mais simples da gente fazer isso e a gente vai evoluindo. Então, primeiro, de novo, a fórmula calculate, a gente nem precisou colocar o segundo argumento, que é o argumento do filtro. Só de colocar a fórmula calculate, ele já faz essa transição de contexto. Ao invés de procurar por um filtro, ele usa o contexto de linha, beleza? Show! Só que olha só que legal. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho essa coluna... Lembra que a gente criou, na verdade, essa medida de quantidade vendida, né? Deixa eu só confirmar por que está dando erro aqui essa medida. Deixa eu apagar e refazer aqui, ó. Soma da quantidade vendida. Não sei por que estava dando erro aquela medida. Tudo bem. Bom, beleza. A gente tinha feito essa medida da quantidade vendida. Show? Então, uma coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte. Deixa eu voltar lá na tabela de produtos. Ao invés de precisar colocar a fórmula calculate e dentro dela a fórmula soma, eu posso fazer o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui essa coluna, e eu posso criar uma nova coluna, ó, botão direito, nova coluna, e aí eu vou colocar aqui, ó, soma das vendas, e ao invés de colocar calculate com a soma dentro e tudo mais, eu posso simplesmente chamar a medida total de vendas. O que a medida total de vendas tinha? Ela tinha simplesmente a fórmula, dentro dela aqui, ó, dentro da fórmula total de vendas, qual era a única coisa que ela tinha? Soma da quantidade vendida. Então deixa eu voltar aqui para a tabela de produtos. Só que olha só que legal, agora, sem precisar de fórmula calculate nem nada, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele conseguiu calcular bonitinho a soma das vendas de cada um deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que, lembra, para fazer a transição de contexto, ou eu coloco a fórmula, ó, então soma da quantidade vendida. Se eu colocasse só isso, não ia funcionar, lembrando, mas eu poderia usar a fórmula calculate com a fórmula soma dentro para fazer a transição de contexto, ou se eu colocar uma medida que tem aquela soma calculada, ela já faz a transição de contexto direto. Então, quando eu jogo uma medida dentro de uma coluna, o que eu fiz? Eu criei uma coluna, e aí a coluna tem que ter uma fórmula. Qual é a fórmula? Eu coloquei sinal de igual e coloquei aqui a medida. Então, basicamente, eu coloquei a medida dentro do cálculo da minha coluna. Ele já faz essa transição de contexto automaticamente. Então, aqui, ele já vai fazer direto. Isso vai facilitar muito pra gente. Beleza, Alon. Entendi. Tá, mas pra que eu vou usar isso? Eu vou te mostrar um caso prático. Antes disso, vamos só fazer mais um exemplozinho para ficar o mais claro possível. Então, vamos dar um paninho aqui na nossa tabela clientes, por exemplo. Beleza? Na nossa tabela clientes. Dentro aqui da minha tabela de clientes, eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar aqui e eu quero saber quantas vendas eu já fiz para esse cliente. Tudo bem? E aí eu não quero saber quantas unidades de produtos eu vendi. Eu quero saber quantas vezes cada cliente foi lá na loja. Beleza? Então, por exemplo, se o cliente foi uma vez lá na loja, independente de ter comprado um produto, 10 produtos ou 20 produtos, eu quero saber, esse cliente foi uma vez na loja, ou esse cliente foi 2 vezes na loja, esse cliente foi 5 vezes na loja. Então, eu não quero saber a soma da quantidade vendida, não. Eu quero saber a contagem, a quantidade de vezes que esse cliente aparece na tabela de vendas. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou voltar na tabela de clientes. Lembrando que a tabela de clientes e a tabela de vendas têm que estar relacionadas. Elas estão relacionadas pela coluna código do cliente. Então, lá na tabela clientes, na tabela vendas, eu tenho a coluna que tem o código do cliente, e lá na tabela cliente também tenho a coluna com o código do cliente. Show! Então vamos lá, botão direito, nova coluna, e aí eu quero fazer o quê?
eu quero saber a quantidade de vendas que eu fiz para esse cliente. Vou botar a quantidade de transações, só para não confundir com a quantidade de unidades vendidas. Então, transações foi lá, quantidade de vezes que o cliente foi na empresa, na loja. Show! Então, a quantidade de transações vai ser. Então, lá na minha tabela de vendas, cada linha da minha tabela era uma transação. Então, a primeira linha é uma transação, a segunda linha é uma transação. Então, eu vou contar aqui, ó, count rows, para contar o número de linhas, lá da minha tabela de vendas. Cadê? Ó, F vendas. Fecha o parênteses, dá Enter. Só que o que ele vai fazer? Ele vai mostrar todas as vendas. Só que eu não quero todas as vendas, só quero as vendas desse cliente. Então, eu tenho que fazer a transição de contexto, porque essa fórmula é uma fórmula, que nem eu falei, que a gente geralmente usa em medidas, né? É um nome meio feio, fórmula... Cara, importante. Não é para você ficar se prendendo a esse monte de nome complexo, contexto de linha, contexto de filtro, transição de contexto, fórmula agregadora. Eu odeio esses nomes assim que parecem complicam os negócios, mas é só para você saber os nomes. Mas o importante é você entender o conceito aqui. Então, quando a gente tem essas fórmulas que deveriam traduzir a coluna em um único número, soma, contagem, média, máximo, mínimo, geralmente é uma fórmula que a gente vai usar em medida. Então a gente só teria um número ali. Então quando a gente está usando na coluna, não tem nenhum filtro aplicado, então ele mostra tudo. Mas para fazer essa transição de contexto, para ao invés dele tentar procurar por um filtro, ele olhar só o valor que está naquela linha, ou seja, ao invés de procurar por um contexto de filtro, procurar pelo contexto de linha, ou seja, olhar só o que está naquela linha, eu tenho que usar a fórmula calculate e fechar o parênteses. Pronto. Agora ele está mostrando quantas transações eu tenho por cada cliente. Então esse cliente aqui, ó, 11168 veio 7 vezes na empresa. Comprou 7 vezes com a gente. Vamos confirmar? Cliente 11168. Vou voltar na tabela de vendas. Procurar aqui pelo cliente, ó. 11168. 11168, vou dar o OK. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito, certinho. Deixa eu limpar o filtro aqui. Voltar lá na tabela de clientes. Show. Então a gente fez isso dessa forma. A outra forma de fazer era o quê? Era ter uma fórmula, era ter uma medida contando o número de linhas. Vamos fazer isso, ó. Então, eu posso voltar lá na minha tabela de vendas para criar a medida. O lugar onde eu crio a medida, onde eu vou armazenar a medida, não importa. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, na tabela de vendas. Ó. Botão direito, nova medida na tabela de vendas. Poderia ser em qualquer tabela, a criação da medida. Vou chamar aqui quantidade de transações. Eu acho que eu só não vou poder usar esse nome porque eu já estou usando o mesmo nome aqui na coluna. Não posso repetir o mesmo nome. Então, vou botar aqui quantidade de transações. Mudei o nome da coluna. O nome da medida, no caso. Show. Então, quantidade de transações vai ser igual a count rows da tabela F vendas. Show. Criei uma medida que vai calcular para mim. Tanto que se eu voltasse aqui, por exemplo, no relatório e colocasse aqui dentro essa informação, ó, quantidade de transações, está aqui, 56 mil. Se eu quiser ver no detalhe, vou ver aqui na parte de formatação, valor do balão, e vou tirar as unidades aqui, 56.046. Show! E aí o que eu poderia fazer agora? Lá na tabela de clientes, ao invés de ter criado essa coluna desse jeito, eu poderia deletar essa coluna, ó, botão direito, excluir, e eu poderia criar uma nova coluna, botão direito, nova coluna, vou chamar aqui de quantidade de transações, e colocar direto, ó, a medida quantidade de transações. Ele já vai puxar direto, sem precisar da fórmula calculate. Show? Então, isso aqui é a transição de contexto. Beleza. Alon, tá, mas onde que eu vou usar? Por que eu usaria isso? Para que eu preciso saber disso? Que até agora não teve nada de, putz, meu Deus, precisava muito disso na minha vida. Vamos lá, deixa eu então te mostrar um case prático, porque é claro que só assim não faria sentido, mas eu também precisava te mostrar desse jeito, porque esse é o jeito mais intuitivo de te mostrar. Se eu te mostrasse já no case prático, ia ficar, pode ter certeza, confuso. Então vamos lá. Seguinte, imagina que a gente tem na empresa uma meta de vender pelo menos 2.000 unidades todo mês. Vamos ver como é que a gente está com relação a essa meta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Na minha tabela de vendas, olha só, na minha tabela de vendas, eu criei uma coluna já que me diz qual é o mês que eu fiz a venda. Então, basicamente, é só uma coluna que vai me dizer qual mês que eu fiz aquela venda. Então, por exemplo, essa venda, que ele vai ignorar o dia do mês, né? Então aqui, essa venda é do mês de janeiro, essa venda é do mês de janeiro. Então, independente se foi do dia 2, 3, 4, 5, vai estar tudo igual, escrito janeiro. Tranquilo? Beleza. Então eu quero saber o seguinte. Eu quero saber como que foram as minhas vendas a cada mês. Show. Então vamos lá. Vamos criar essa visualização aqui. Vou colocar uma matriz. Dentro dessa matriz,
eu vou puxar aqui o mês, cadê, ó, na minha tabela de vendas, o mês da venda nas linhas. Deixa eu até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Vou pesquisar aqui por fonte, aumentar aqui para 24, por exemplo. Show! E aí eu quero saber como é que foi a quantidade vendida. Então, vou botar aqui o total de vendas nos valores. Então, o total de vendas aqui dentro dos valores. Show! Puxando aqui. Beleza. Agora, para ver todos os meses bonitinho, eu vou até aqui, ó, onde está o mês da venda. Tá vendo que ele está fazendo uma análise por ano, trimestre, mês e dia? Eu posso tirar o trimestre, tirar o dia e expandir, abrir todos os dados aqui, ó, nesse garfinho. Show! Então ele vai me mostrar aqui bonitinho os meses de 2020, os meses de 21 e os meses de 23, de 22, na verdade. Beleza. Então imagina o seguinte. A gente tem a meta de todo mês vender pelo menos 2.000 unidades. Alguns meses a gente bateu a meta, por exemplo, aqui mais pra frente a gente bateu a meta, alguns meses a gente não bateu a meta. Então, o que eu estou interessado? Vamos lá. Eu estou interessado, deixa eu até abrir num bloco de notas aqui. Estou interessado em saber quantos por cento dos meses a gente bateu a meta de 2.000 unidades vendidas. Beleza? Eu quero saber em quantos por cento dos meses a gente está conseguindo bater a meta de 2.000 unidades vendidas. Esse é o nosso objetivo agora, tranquilo? E aí, no meio ali, a gente vai ter que usar a transição de contexto. Eu vou te mostrar o caso prático aqui. Show? Beleza, então, segura aí. Vamos lá. Para conseguir fazer isso, primeiro de tudo, eu preciso saber quantos meses no total eu tenho. Para saber esse percentual aqui, eu preciso de dois números. O primeiro é a quantidade de meses que a gente vendeu, né? Então, se eu vendi durante 15 meses, 20 meses, 30 meses, eu preciso saber a quantidade de meses que a gente bateu a meta. Então, por exemplo, imagina que, sei lá, eu vendi durante 20 meses. E desses 20 meses, imagina que a gente bateu a meta em 12. Quer dizer que eu tive 60% do atingimento de meta aqui, né? De meses que a gente bateu a meta. Que seria o 12 dividido por 20. Então, só um exemplo hipotético aqui, esses números, tranquilo? Mas então eu preciso saber a quantidade de meses que a gente vendeu e a quantidade de meses que a gente bateu a meta. Show de bola. Então vamos... O primeiro número vai ser tranquilo de calcular. O segundo número que vai dar mais trabalho. Então vamos ver esse primeiro aqui, ó. Quantidade de meses que a gente vendeu. Beleza. Para saber isso, eu posso pegar aqui na minha tabela de vendas e ver quantos meses existem aqui, ó, nessa coluna de mês da venda. Porque aí eu vou ver quantos meses diferentes eu tenho, sem contar meses que estão repetidos, porque a cada venda que for no mesmo mês, ele vai ficar se repetindo. Eu quero saber quantos meses diferentes eu tenho. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova medida, e essa medida eu vou chamar aqui de quantidade de meses. E aí, como eu quero saber o número de valores distintos nessa coluna de mês, eu vou usar a fórmula distinct count, e dentro dessa fórmula eu vou colocar a coluna que eu quero contar os valores distintos, que é a coluna mês da venda. Aqui, ó, mês da venda, fecha o parênteses e dá um Enter. Então agora vamos voltar lá no relatório para ver o resultado dessa medida aqui, ó, distinct count do mês da venda. Então, vou criar aqui um novo cartão e dentro desse novo cartão eu vou colocar a informação aqui da quantidade de meses. Então eu vou puxar aqui a quantidade de meses para dentro dos campos do meu cartão. Está aqui 30 meses totais que a gente tem no histórico das nossas vendas. Perfeito. Agora, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer fazer o seguinte, saber quantos desses meses a gente bateu a meta aqui de 2.000 vendas aqui. Tranquilo? Beleza. Para conseguir fazer isso, qual é a forma que a gente tem? Qual é a forma que a gente tem? Deixa eu te mostrar. Para conseguir fazer isso, eu primeiro vou precisar conseguir listar todos os meses e saber quanto que eu vendi em cada mês. Bem parecido com isso aqui, ó. Listar os meses e quanto que eu vendi a cada mês. Só que com essa matriz eu não consigo fazer nada. Eu preciso ter uma tabela aqui dentro do meu Power BI que me diga, ó, mês 1 vendi tanto, mês 2 vendi tanto, mês 3 vendi tanto. Porque eu não consigo usar matriz no Power BI, a princípio, para fazer conta. Então eu preciso ter essa tabela aqui no meu Power BI. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma fórmula que vai permitir a gente criar essa lista dos meses. Janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020 e assim por diante. Que fórmula é essa que permite a gente criar uma lista de valores? É a fórmula values, que eu abri um exemplozinho aqui no Excel só para você entender de forma clara. A fórmula values ela vai ajudar a gente a pegar uma coluna e criar uma lista de valores a partir dela. Por exemplo, imagina que eu tenho uma tabela de vendas assim, ó. Eu tenho os vendedores e a receita que cada um teve em cada venda. Só que o Alon se repete algumas vezes aqui, o Diego se repete, o Lira se repete, assim por diante.
eu também tenho uma outra coluna de receita. Se eu usar a fórmula values e falar que eu quero pegar as informações da coluna de vendedor, qual é o resultado dessa fórmula? Essa fórmula ela vai me retornar uma tabela, não é um número, ela vai me retornar uma tabela com essa lista de vendedores. Por quê? Porque eu falei que eu quero a coluna vendedor. O que ela vai fazer? Ela vai me retornar uma lista única com aqueles vendedores. Tranquilo? Sem botar dados duplicados aqui. Vou botar uma lista única com aqueles valores. Então, o que eu falei que eu precisava? Uma lista única com todos os meses, para saber quanto que eu vendi a cada mês. Então, o que eu vou fazer para criar essa nova tabela? Vou vir aqui na página inicial, vou vir aqui em nova tabela, e aí dentro de nova tabela, eu vou criar uma fórmula que vai me dar uma tabela. Então, eu vou chamar aqui de meses. Vou botar aqui listagem meses. E eu vou usar a fórmula values, e ele pergunta qual é a coluna que tem os valores que você quer listar. É aquela coluna de mês da base de vendas. Se eu escrever aqui mês assim, ele não vai reconhecer a coluna. Mas eu posso botar a letra M, porque se eu colocar o acento, ele começa a dar erro. Então, eu posso colocar F vendas e procurar aqui pela coluna, mês venda. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, posso colocar a letra M e vai aparecer o que tem com a letra M aqui. Se eu botar o acento, aí ele começa a dar uma bugada. Show? Então, vou colocar aqui mês da venda, fecha o parênteses e dá um Enter. Olha só que legal, o que ele vai fazer? Ele vai listar para mim todos os meses que eu tinha lá. Então, eu vou ter uma lista única, sem dado repetido, dos meus meses. A única coisa é que aqui está meio fora de ordem, ele está com uma formatação esquisita. Mas o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na coluna, vou vir aqui no tipo de dados, eu vou colocar como data, para não ficar data e hora. E aí, para não ficar essa data por extenso, eu só quero ver o mês, não estou interessado em saber o dia da semana, o dia do mês, nada disso. Então, aqui na parte de formatação, eu quero só o mês e o ano. Então, vou colocar, para formatação assim, ó, mês e o ano, vou colocar a letra M 3 vezes, que aí vai aparecer o mês abreviado, só com 3 letras. E vou colocar a barra, para ser janeiro barra 2020, janeiro barra 2021. E eu vou colocar a letra Y 4 vezes, que ele vai mostrar os 4 dígitos do ano. Beleza? Então, 3 dígitos do mês, 4 dígitos do ano. Então, de julho barra 2021. De agosto barra 2021. A única coisa que eu vou fazer agora para melhorar é colocar em ordem. Então, vou vir aqui, ó, no mês da venda, setinha para baixo, classificar em ordem crescente. Maravilha. E aí agora, ele mostrou aqui, ó, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020 e assim por diante. Beleza. Vamos lá. O que eu quero fazer agora? Eu quero saber, dentro de cada mês, quanto que eu vendi. Dentro de cada mês, quanto que eu vendi. E agora vai entrar a transição de contexto. Antes disso, lembra, eu tenho então a tabela de meses, listagem de meses e de vendas. Para juntar as informações deles, eu preciso criar o relacionamento. Então, vou voltar aqui na tabela de vendas. Tem aqui a tabela de meses e de vendas. Eu preciso relacionar as duas. Qual é a coluna que elas têm em comum? É a coluna de mês. Então, vou puxar aqui a informação de mês da venda, aqui com o mês da venda, e aí vou salvar o relacionamento. Show! Criou o relacionamento aqui para mim. Agora eu posso juntar informações das duas tabelas. O que eu vou fazer? Vou criar uma nova coluna, botão direito, nova coluna, e agora você sabe fazer isso. O que eu vou fazer para somar as vendas daquele mês? Eu vou colocar aqui, ó, soma vendas, vai ser igual. Lembrando, se você botar aqui soma da quantidade vendida, o que vai acontecer? Ele vai botar o valor total. Então, você já sabe o que você tem que fazer. Calculate, e aí sim, dentro da fórmula calculate, você vai colocar a soma da quantidade vendida, fecha o parênteses da fórmula soma, fecha o parênteses da fórmula calculate, e agora sim, olha só que legal. Então, já está começando a ficar interessante a parada aqui. Está começando a ficar interessante. Então, a soma de vendas de cada um dos meses. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir... primeiro, na verdade, eu quero melhorar isso aqui. Lembra que eu não preciso da fórmula calculate. Ao invés da fórmula calculate, a melhor coisa que a gente pode fazer é simplesmente colocar a medida que a gente já tem, total de vendas. Que ele vai dar, ó, o mesmo resultado, certinho. Beleza. Só que agora, eu só estou interessado em saber o quê? Eu só não quero saber todos os meses, eu só quero saber os meses que eu vendi mais do que 2.000 unidades. Que eu bati a meta de 2.000 unidades, beleza? Então, ao invés de colocar só a fórmula values, eu vou colocar a fórmula filter para filtrar essa tabela, beleza? Então, a fórmula filter, deixa eu pular uma linha usando o atalho Shift Enter. Então, eu coloquei a fórmula filter. A fórmula filter fala assim, beleza, qual é a tabela que você quer filtrar, que no caso é a tabela com os meses de vendas, beleza, já está aqui, vírgula, qual é o filtro que eu quero aplicar? O filtro que eu quero filtrar só os meses que tiveram mais do que 2.000 vendas. E como que eu posso fazer isso aqui?
para falar que eu só quero pegar se a venda foi maior do que 2.000. Ou eu poderia colocar calculate da soma da quantidade vendida maior do que 2.000, que ele vai puxar aqui dessa transição de contexto, ou eu poderia colocar total de vendas maior do que 2.000. Fecha parênteses, dá Enter. Olha só que legal, agora ele só vai mostrar os meses que eu tive venda maior do que 2.000. E aí, vamos só testar com aquele calculate ali, ó, calculate da soma da quantidade vendida maior do que 2.000. Deu igual, perfeito. Então era só para a gente confirmar juntos. Ó, mas vou trocar para o total de vendas. E aí, porque deixa eu só saiu aqui um parênteses a mais. Por que a gente precisa saber desse contexto de filtro aqui? Primeiro, essa coluna aqui, soma das vendas, a gente só colocou para visualizar, mas ela nem precisava estar aparecendo aqui. Ó. Se eu apagar ela, botão direito, excluir, e vou confirmar que eu quero excluir, a fórmula continua funcionando. Então, ela não era obrigatória para estar aqui. Então, aqui ele realmente está mostrando só o que interessa. Se a gente não soubesse dessa história de contexto de filtro, o que ia acontecer? O que ia acontecer se a gente não soubesse dessa história, na verdade, de transição de contexto? O que eu faria, por exemplo? Ó, imagina que você está com os seus meses de vendas aqui. Deixa eu voltar para o jeito que estava. Todos os meses. Estava todos os meses. E aí, a princípio, se eu não soubesse transição de contexto, o que eu faria? Ah, beleza, eu vou filtrar aqui. Ó. Então, filter. E aí, eu vou filtrar minha tabela dos meses de venda, vírgula. Eu quero só pegar os meses que eu tive venda maior do que 2.000. O que eu chutaria? Teria que, bom, eu quero que a soma da quantidade vendida seja maior do que 2.000. E aí, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Por quê? Porque lembra, nesse caso aqui, soma da quantidade vendida, qual era o valor que ele estaria retornando para todo mundo aqui? 84.000. Por quê? Porque ele estaria retornando o valor inteiro, total. Porque a soma sozinha, o que ela faz? Ela considera o valor total, inteiro, 84.000, porque não tem nenhum filtro sendo aplicado. Agora, se eu coloco aqui calculate, ó, porque lembra, deixa eu só para reforçar aqui bem claro, deixa eu só colocar essa soma aqui do lado, só para você ver funcionando. Botão direito, nova coluna. Se eu colocasse aqui, ó, vendas, e colocasse aquela mesma fórmula, soma da quantidade vendida, o que ele ia dar aqui? Ele ia dar 84.000 para todo mundo. Por isso que, se eu colocar só a soma, dá 84.000. Então, sempre vai ser maior do que 2.000, então ele não filtrou mês nenhum. Agora, se eu colocar aqui o calculate, ou se eu colocar aqui a fórmula do total de vendas, né, a medida, ele vai conseguir puxar. Tanto que agora, se eu trocar aqui para calculate, ou se eu trocar aqui para medida, total de vendas maior do que 2.000, ele consegue fazer aquele filtro, tudo bem? Independente de eu ter essa coluna de vendas aqui ou não, ela é inútil, ela era só para a gente conseguir visualizar melhor, beleza? Então olha só a importância dessa parada da transição de contexto para você conseguir, porque senão você ia ficar empacado e você nunca ia ter a menor ideia de como continuar essa sua análise. Show! Só que falta a gente terminar essa nossa análise aqui, até me empolguei aqui. Vamos lá. Então a listagem de meses está aqui, os meses que bateram a meta. Então listagem de meses maior do que a meta. Show, perfeito. Eu quero saber quantos meses eu tenho aqui, beleza? Eu quero saber quantos meses eu tenho aqui. Então eu poderia clicar com o botão direito, criar uma nova medida para contar quantos meses eu tenho aqui. Ó. Botão direito, nova medida, botar aqui quantidade de meses acima da meta. Vai ser a fórmula count rows. E qual tabela eu quero contar? É essa tabela daqui, ó, chamada de listagem de meses acima da meta. Então, eu quero contar a quantidade de informações que tem na listagem de meses acima da meta. Fecha parênteses, dá um Enter. Vamos ver quantos meses a gente tem acima da meta? Então, a gente tinha 30 meses no total. Quantos meses acima da meta? 11 meses acima da meta. Então, eu poderia dividir uma coisa pela outra. Só que melhor ainda, olha só. O que a gente fez? A gente criou uma tabela, usando a fórmula filter e values, e usando essa tabela, a gente criou uma nova medida, listando os meses aqui pra gente. Na verdade, listando não, contando os meses aqui pra gente. Só que a gente poderia ter feito isso de forma mais eficiente. Como? Ao invés de eu criar uma nova tabela com a listagem dos meses e tal, eu poderia colocar tudo isso em uma única fórmula. O filter, o values e o count rows. Quer ver? Vou fazer isso com você. Deixa eu apagar essa tabela por completo. Eu vou apagar a tabela. Então, ó, vim aqui nos 3 pontinhos da listagem de meses, excluí do modelo, confirmei que eu quero excluir. Show! Inclusive, essa fórmula vai dar erro. Na verdade, o cartão vai dar erro porque a fórmula não existe mais. Porque eu apaguei aquela tabela. Show! Então, olha só que legal. Vou clicar com o botão direito aqui em qualquer tabela.
nova medida, e aí eu posso criar direto, olha só, eu posso criar direto, deixa eu dar um zoom aqui na fórmula, eu posso calcular aquele valor de 11 meses direto numa medida, sem precisar criar de fato a minha tabela fisicamente no meu Power BI. Então como é que eu vou fazer? Quantidade de meses acima da meta. Então eu vou pular uma linha aqui para deixar organizada a fórmula. O que eu queria fazer? Eu queria contar o número de linhas da tabela de meses que bateram a meta. Como é que eu faço para contar o número de linhas de uma tabela? Count rows. Beleza. Aí ele vai perguntar qual é a tabela que tem os valores que eu quero contabilizar. É a tabela de meses que bateram a meta. Como é que eu criei a tabela de meses que bateram a meta? Usando a fórmula filter e filtrando a lista de meses. Qual era a lista de meses? Era o values da coluna de mês. Beleza? Vou recapitular já contigo. Vírgula. Só que qual que era o filtro que eu queria aplicar? Eu queria todos os meses? Não, só queria os meses que bateram a meta. Como é que eu faço isso? Vendo se o total de vendas é maior do que 2.000 unidades. Fecho o parênteses da fórmula filter, fecho o parênteses da fórmula count rows. Vamos ver se deu certo e vou recapitular rapidinho aqui essa fórmula. Então, ó, vou colocar dentro de um cartão a quantidade de meses acima da meta, 11 meses. Perfeito. E olha só que legal, a gente conseguiu criar isso sem precisar criar nenhuma tabela adicional. Eu só tinha criado só para fins didáticos, mas a gente consegue fazer isso de forma mais eficiente agora. Mas eu quis fazer porque, claro que você ia entender muito melhor com aquela tabela mesmo, a gente conseguindo enxergar. O que a gente fez aqui então? Eu basicamente farei o seguinte, eu posso ler essa fórmula de dentro para fora que vai ficar mais fácil de entender. Então, eu fui lá e criei uma lista dos meses. Eu não estou vendo essa lista em lugar nenhum, mas dentro da fórmula, a fórmula tá usando para calcular aqui, a fórmula está enxergando. Só que não está aparecendo para eu ver a tabela em lugar nenhum. Mas isso que a gente chama de tabela virtual. Eu estou usando uma fórmula, que normalmente retornaria uma tabela, só que eu estou usando dentro de uma medida. Que aí ele basicamente vai pegar essa tabela e vai fazer alguma conta com ela, uma contagem, uma média, uma soma, que é o que eu estou fazendo aqui, uma contagem, beleza? Show! Ou seja, uma tabela, mas eu não estou enxergando ela, por isso que a gente chama de tabela virtual, mas de novo, não precisa se prender aos nomes aqui. O que eu estou fazendo? Criando uma lista dos meses, janeiro de 20, fevereiro, março, abril, paraná. Beleza. O que eu estou fazendo com essa lista de meses? Eu estou filtrando, porque eu não quero ver todos os meses, só quero ver dentro dessa listagem de meses os meses que a gente vendeu mais do que 2.000. E aqui entra a transição de contexto. Lembra, se eu tivesse botado soma das vendas aqui, ia dar errado. Porque ele ia somar as vendas globais e todos os meses iam bater acima de 2.000. Porque ele ia achar que... Porque ele ia colocar o valor ali total de 84.000 para todos os meses. Então aqui entra a transição de contexto. Ou colocando a medida, ou colocando a fórmula calculate. Beleza? Então, filtrei dos meus meses, só os meses que venderam acima de 2.000, usando transição de contexto. Beleza, então aqui, qual é o resultado dessa filter? A gente viu, é uma tabela só com os poucos meses que bateram a meta. Só que essa tabela, ela tem 11 linhas. Então o que eu falei? Falei, olha, Power BI, eu quero que você conte o número de linhas que tem essa tabela de meses filtrada, dos meses que bateram a meta. Quantas linhas tem essa tabela dos meses que bateram a meta? 11 linhas, que é o número de meses que bateram a meta. Agora falta o quê? Falta só a gente calcular o percentual. E aí o percentual de meses que bateram a meta era o quê? É o número de meses que a gente bateu a meta dividido pelo número de meses total. Então vamos fazer essa continha? Então vou vir aqui em qualquer tabela com o botão direito, nova medida, botar aqui, ó, percentual meses acima da meta. Vai ser a quantidade de meses acima da meta dividido pela quantidade normal de meses. E vamos colocar aqui, por exemplo, um cartão. Dentro desse cartão, vou colocar o percentual de meses acima da meta. Vou clicar aqui, formatar como percentual, ó. Vou clicar aqui na medida, formatar aqui em cima como percentual. E tá lá, 36,67% acima da meta. Então, a gente conseguiu, com esse case, usar a transição de contexto na prática. E, cara, isso aqui foi só um exemplo, mas essencialmente para qualquer uma dessas formas, principalmente quando você começar a trabalhar com essas análises um pouco mais complexas, que você vai justamente precisar fazer essas análises de filtrar a tabela, principalmente quando você quiser filtrar a tabela. Eu quero saber só os clientes, por exemplo, a gente usa muito para análise de recompra, ou seja, clientes que retornam para a empresa mais de uma vez. Eu quero saber a satisfação dos clientes, o percentual de clientes que retornou para a empresa, que veio mais de uma vez comprar. Eu teria que listar os clientes, filtrar só o cliente que veio mais de uma vez. Então, tudo isso, sempre que você quiser trabalhar com esses filtros, com
com essas análises mais elaboradas, você vai precisar usar esse conceito da transição de contexto. Que agora que você aprendeu, nada mais é do que você garantir que você criou a sua medida, então isso aqui é a medida total de vendas, e ao invés de colocar direto a soma aqui dentro, você sabe que só a soma vai dar errado. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a medida. Só que, se você não aprende isso, você até pode colocar e dar certo. Já aconteceu comigo lá atrás quando eu estava aprendendo Power BI. Acho que, se eu não me engano, eu taquei aqui, nem sabia por que estava certo e não fazia a menor ideia. E às vezes acabava acertando, às vezes acabava errando, só que agora não. Agora você entende o que é isso aqui, que é uma transição de contexto, e só funciona por causa disso. Se você colocar a medida ou o calculate. Se você não colocar, vai dar errado, você vai ficar empacado e não vai saber. Mas agora que você assistiu essa aula, você sabe. E, cara, de verdade, eu tô há um tempo para fazer essa aula. Esse é um assunto que não sabia se fazia sentido entrar, porque ele é um assunto um pouquinho mais avançado. Então eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo mais aprofundado, mais raiz, digamos assim, um pouco mais avançado de Power BI. Se esse conteúdo faz sentido para você, comenta aqui embaixo me dizendo que você chegou até o final, que você assistiu a aula inteira e que você quer mais conteúdo nesse sentido. Então manda aqui hashtag até o fim Alon, ou comenta aqui embaixo também se esse tipo de conteúdo você curte, faz sentido, se você quer mais aulas avançadas, práticas a gente sempre faz, né? Mas mais avançadas, com cases um pouquinho mais avançados mesmo aqui dentro do Power BI. Se fizer sentido, comenta aqui embaixo, senta o dedo no like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal. E lembrando, muita gente pergunta, na verdade, se a gente tem um programa completo, curso completo de Power BI. A gente tem sim o Power BI Impressionador. Se quiser conhecer mais detalhes, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de sentar o dedo no like e eu te espero no próximo vídeo.